Você sabia que há pelo menos 2 jeitos de enxergar a situação? Quando Jesus ensinava aos seus discípulos que o Filho do Homem, o Messias, deveria ser entregue às autoridades, ser morto e depois ressuscitar no 3º dia, ele ensinava os seus discípulos. Então Pedro, a Bíblia diz que Pedro chamou de lado e disse para ele: Senhor, de maneira alguma isso vai acontecer. Então eu quero ler contigo a resposta de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 23. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então nós temos aqui duas maneiras de olhar a mesma situação: o ponto de vista humano e a perspectiva de Deus. Eu entendo, amados, olhando por esse texto, que Satanás ele não quer impor a sua maneira de pensar. Satanás ele simplesmente quer fortalecer a sua maneira de pensar, fortalecer a maneira humana de pensar, que muitas vezes é contrária àquilo que Deus está dizendo, está nos mostrando. Lá em 1 João capítulo 5, o apóstolo João escreveu que o mundo jaz no maligno, ou seja, Satanás tem fortalecido a opinião humana, Satanás tem fortalecido aquilo que a sociedade muitas vezes considera como bom. Então nós podemos ver hoje tantas coisas contrárias à palavra de Deus, aos princípios divinos, sendo fortalecidas num sistema mundano. Nós olhamos também lá em Marcos, esse mesmo versículo, quando ali o evangelista Marcos ele diz que Jesus olhou para os seus discípulos. E eu imagino que no momento de ensino, a Bíblia diz que ele estava ensinando os discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Naquele momento, quando Pedro chama de lado e começa a repreendê-lo, então Jesus ele olha para os discípulos e depois ele se volta para Pedro e o repreende. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, aqueles que andavam com ele: olha, há 2 pontos de vista, o de Deus e o do homem. E eu quero fazer uma pergunta para você: qual é a perspectiva? Qual é a maneira de olhar que tem conduzido a sua vida? Você toma as suas decisões baseadas em qual ponto de vista? Nós tomamos as nossas decisões baseadas em quais perspectivas? Eu quero sempre buscar a Deus e entender que o que Deus tem para mim é muito melhor do que o homem pode pensar. Isaías disse, o Senhor disse através do profeta Isaías: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Eu quero pensar como Deus pensa. E você, gostaria de caminhar comigo nesse propósito? Vamos buscar a palavra, vamos conhecer a Deus e vamos tomar as nossas decisões a partir da perspectiva que Deus tem para nós. Deus te abençoe.